Evangelho de Marcos, capítulo 14, para lermos juntos os versículos 12 a 16. Eu gostaria de convidar para ler comigo, amém? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Amém. Vamos orar uma vez mais, irmãos. Senhor, uma vez mais, oramos e entregamos a nossa vida e também este tempo a Ti. Pedimos a Tua bênção para esse tempo de comunhão. Queremos estar com os nossos olhos fixos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a dedicarmos para Ti verdadeira devoção. Ajuda-nos a Te contemplar. Ilumina os olhos do nosso coração. Livra-nos, Senhor, de toda agitação mental. Ganha para Ti o nosso coração. Queremos tocar no Seu amor, queremos compreender a Sua graça, queremos considerar tudo o que o Senhor já preparou para nós, queremos considerar tudo o que o Senhor já realizou por nós, queremos considerar todas as coisas preciosas que o Senhor já nos doou. E ajuda-nos, Senhor, por meio da Sua palavra, por meio da Sua luz, a compreendermos também qual é a nossa responsabilidade. Senhor, não nos deixe fugir da nossa responsabilidade. Não nos deixe, Senhor, negligenciarmos a nossa parte. Pai, que o Senhor possa encontrar em nós as virtudes de Jesus. Trabalhe em nós por meio do Espírito Santo, a obediência, a mansidão, a humildade, a prontidão, a disposição para fazer a Sua vontade. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós confiamos em Ti, nós confiamos, Senhor, na Sua palavra, que é suficiente. Amém. Amém. Aleluia. Amados irmãos, na última vez que eu compartilhei algo com os irmãos sobre a última ceia do Senhor. E naquela ocasião, obrigado, Gil, muito obrigado. E naquela ocasião, nós vimos 3 pontos. Existem muitos detalhes para nós observarmos nesse evento que é chamado a última ceia. E
nós vimos 3 eventos. Um foi sobre a preparação da Páscoa, outro foi sobre Jesus ter lavado os pés dos discípulos, e um terceiro ponto foi sobre o novo mandamento que o Senhor deu. Considerando diante do Senhor como continuar nesse encargo, eu creio que a direção que o Senhor deu foi voltar nesses pontos. Vamos agora usar a câmera lenta. E se o Senhor permitir, vamos dar um zoom nesse fato da preparação para a Páscoa. E daí, vamos ver como é que o Senhor conduz para a próxima reunião, se a gente ainda continua nisso, ou se avançamos para falar do lavar os pés novamente e do novo mandamento. Sobre a preparação para a Páscoa, é esses versículos que nós lemos em Marcos 14, do 12 ao 16. Para efeito de nós gastarmos mais tempo, irmãos, imagina só que nós estamos diante de um quadro, e nós temos que olhar bem para os detalhes. Então, nós já lemos uma vez. Quando você quer apreciar uma pintura, não sei se os irmãos já viram isso, mas normalmente tem numa galeria um banco em que a pessoa ela pode sentar e ela gasta um tempo ali observando os detalhes. Nessa última ida nossa para Poços de Calda, tinha lá uma cafeteria que chamava Arte Café, que era uma mistura de galeria de arte com café. E aí tinha lá salão com exposição, com lugar assim, que você podia sentar e ficar observando. Então, nós estamos considerando a preparação da Páscoa. Já lemos uma vez. Vamos sentar e vamos observar mais um pouco. Eu quero ler com os irmãos de novo os versículos e acompanha comigo aí. Marcos 14, do 12 ao 16. Amém? Aí diz assim: No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então veja que o assunto principal aqui é o preparativo para comer a Páscoa. E os discípulos, eles perguntam isso para Jesus: onde é que o Senhor quer que nós façamos os preparativos para a Páscoa? Então Jesus ele vai dar orientação a partir do 13. Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Jesus dá orientação para 2 irem até a cidade, e observem aqui a presciência do Senhor. Ele sabe o que vai acontecer. Ele é Deus. E ele diz isso: vai lá, e quando vocês forem à cidade, vai sair ao encontro de vocês um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu. E dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta. Essa orientação. Para esse homem que vocês virem com cântaro, segue eles, e chegando lá na casa, fala que o mestre mandou perguntar: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará, é Jesus dizendo tudo o que vai acontecer, e ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Então, irmãos, lembrando alguns pontos que nós já vimos da outra vez. Primeiro, nós consideramos aqui que durante toda a vida de Jesus, parece que ele sempre estava pegando algo emprestado
dos seus amigos. Quando ele nasceu, ele pegou emprestado uma manjedoura. A manjedoura onde ele, bebê, foi colocado não era dele, não era da família dele, era um lugar emprestado, não é? Em muitas ocasiões no Evangelho, nós vemos Jesus usando a casa de alguém. A casa de Pedro, a casa de Lázaro, Maria e Marta. Por diversas vezes Jesus dormiu, Jesus usou a casa de alguém. Para pregar, ele usa o barco de Pedro. Os irmãos estão lembrados disso ou não? Ele pega emprestado um jumentinho para entrar em Jerusalém. Ele pega agora emprestado um lugar para ele poder usar, para poder celebrar a Páscoa e também estabelecer a ceia com os seus discípulos. E quando ele morre, ele pega emprestado também o túmulo de José de Arimateia. Então Jesus parece que sempre está pegando algo emprestado dos seus amigos, daqueles que o amam. E por que ele faz isso? Porque mesmo ele sendo rico, mesmo ele sendo o Criador do universo, aquele que é o possuidor de todas as coisas, ele se fez pobre, por amor a cada um de nós, para que por meio da sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos. Isso é algo maravilhoso. É o que está lá em 2 Coríntios 8, 9. Nós também consideramos naquela oportunidade que o dono dessa casa, ele deu o melhor para o Senhor. Foi falado que quando, na pergunta que o Senhor orientou, onde é o aposento? A palavra aposento no grego é kataluma, se referia a um campo aberto, um lugar onde os animais de carga costumavam descarregar, era onde se guardava utensílios, era onde se guardava sapato, coisa suja, era um lugar muito comum. Essa foi a pergunta. Só que veja, apesar de perguntar onde é esse aposento, kataluma, ele já sabia que aquele homem ia dar mais do que isso. Eu não sei, na sua casa talvez você tenha um lugar assim, um porão, algum lugar onde você deixa guardadas as coisas lá, no fundo da casa, ou um quarto, né? Que você usa para guardar. Normalmente você não gosta nem que a visita veja. É esse lugar que o Senhor está pedindo, é algo muito pouco, é algo muito simples, é algo muito comum. Mas veja que o que esse homem deu para o Senhor não foi um simples aposento, foi um lugar especial, um cenáculo, todo mobilado e pronto. Se você pesquisar no Google o que é um cenáculo, você vai encontrar aí fotos. Tem até vídeo, eu achei legal que no YouTube você encontra um vídeo, eu não sei como que chama isso, se é vídeo em 3D, você consegue ir clicando na própria tela, vai mudando para a direção que você quer. Consegue girar 360 graus, você vê lá mesmo em Jerusalém como que é um cenáculo, um lugar espaçoso, um salão. Então, o Senhor pediu algo simples, mas esse homem deu o seu melhor, porque ele era alguém que considerava Jesus um mestre, alguém que amava o Senhor, um amigo do Senhor. E aqui nós também devemos nos perguntar, viu, Nicanor, viu, irmã Claudete, viu, Leandro? Nós devemos perguntar, e quando o Senhor pede algo para nós, como é que nós reagimos? Quando o Senhor pede para nós um aposento, como é que nós reagimos? Que nós possamos, irmãos, ser como esses exemplos que nós temos dos evangelhos, daqueles que podem ser chamados amigos de Jesus, daqueles que nós podemos ver que amam o Senhor. Nós vemos uma mulher entregando o que tinha de mais precioso e quebrando um vaso de alabastro, dando um perfume caríssimo. Os irmãos estão lembrados disso?
Nós vemos esse homem entregando o que tinha de melhor na casa dele. Amados, que nós não entreguemos para o Senhor apenas o resto. O que sobra. O que vai sobrar desse dia eu dou para o Senhor. O que vai sobrar do meu tempo, o que vai sobrar do meu coração, o que vai sobrar dos meus bens, eu dou para o Senhor. Não, irmãos, que nós possamos dar o melhor para o Senhor. Porque quando nós olhamos para o Senhor e consideramos o que é que o Senhor deu para nós, Ele deu tudo. O Pai deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho amado. O Senhor deu a sua própria vida. Por mim e por você, Ele nos deu tudo. E esse amor, irmãos, nos constrange a viver para Ele e a devolver para Ele. Devolver. Por que que nós amamos tanto o Senhor? Porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é apenas uma resposta ao amor do Senhor. Quando nós olhamos para a entrega, quando nós olhamos para essa mesa que já está colocada aqui diante de nós e consideramos o que o Senhor fez por nós, Ele deu tudo. Amados, que nós também possamos entregar o melhor para o Senhor. E eu queria gastar um tempo maior, irmãos, aqui, meditando com os irmãos, considerando os versículos 15 e 16. Convido os irmãos para lerem comigo novamente. Vamos ler o 15 e o 16. Vamos ler? E Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Irmãos, presta atenção nesse texto. Quando eles perguntaram do lugar para preparar a Páscoa, o Senhor disse que esse homem ia mostrar um espaçoso cenáculo. E esse espaçoso cenáculo estaria mobilado e pronto. Mobilado e pronto. O lugar está preparado. A palavra pronto aqui, no grego, é etoimos, que significa preparado, que significa pronto. Mas olha a próxima frase. Ali fazei os preparativos. Até o encargo que eu tenho nessa manhã, irmãos, é sobre essa frase aqui. Fazei os preparativos. Oi? Ah, é noite. Desde ontem está dando tilt. É noite. É a força do hábito. A gente partindo pão de manhã tantos anos aí, ainda não reconfigurou. O meu encargo, irmãos, é sobre essa ordem aqui do Senhor. Ali fazei os preparativos. Mas veja, o Senhor falou, vai mostrar um lugar, um cenáculo mobilado e pronto. O lugar está pronto. Só que ainda o Senhor dá uma ordem. Ali fazei os preparativos. Amados, com a ajuda do Senhor, eu quero considerar com os irmãos um pouco mais a respeito da obra de Deus. Como é que Deus ele realiza as coisas? Por um lado, nós vemos que tudo está pronto. Mas, por outro lado, Ele deseja também a nossa participação. Ele deseja também a nossa colaboração. Por um lado, nós vemos aqui a graça. A graça é Deus nos concedendo algo gratuitamente, nos dando. Jesus foi Ele quem conduziu os discípulos até esse homem. Os discípulos precisaram correr atrás desse lugar por eles mesmos? Não, foi algo que o Senhor conduziu eles. Olha, vocês vão encontrar esse homem, siga esse homem, faz a pergunta, ele vai mostrar para vocês um lugar. Esse lugar está todo mobilado e pronto. Então, por um lado, nós temos a graça aqui, que é o Senhor providenciando tudo que era necessário
para comemorar a Páscoa, um cenáculo todo mobilado. Mas, por outro lado, nós temos aqui uma ordem do Senhor: fazei ali os preparativos. Isso implica uma participação dos discípulos, isso implica uma colaboração dos discípulos, isso significa que eles deviam, presta atenção nisso, ouça isso significa que eles deviam fazer a parte deles. Irmãos, Deus, Ele sempre age assim. Então, vamos considerar, por exemplo, a questão da salvação. Nós sabemos, pelo livro de Romanos, que é um evangelho, que a salvação ela é pela fé, pela graça. Olha o que Efésios 2:8 fala, Efésios 2:8. Eu falei Romanos, mas esse primeiro é de Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom aqui significa presente. Então, quando fala da salvação, irmãos, a nossa salvação eterna não é mediante as nossas obras, para que ninguém se glorie, não é mérito nosso. A nossa salvação, ela é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer. Olha aí, a salvação é pela graça. Só que quando nós dizemos isso, e quando nós lemos isso, eu pergunto para os irmãos, isso significa que o homem não tem responsabilidade nenhuma quanto à salvação? Isso significa que não é exigido nada do homem para receber a salvação? Vamos considerar a parte de Deus. O que Deus fez para que o homem pudesse receber a salvação? Ele envia o seu Filho ao mundo. E Jesus, ele realiza a obra da redenção indo até a cruz e dando a sua vida por nós. Isso é algo que o Senhor realizou, algo tão precioso. Mas e da parte do homem? É necessário algo? O que é necessário? Crer. O homem tem essa responsabilidade. Irmãos, o mais pesado, quem é que fez? Foi Deus, você percebe? Nós estamos aqui diante, graças a Deus eu creio que todos aqui são salvos. Mas quando a gente contempla essa mesa, nós estamos diante de uma obra completada, diante de uma obra consumada. Nós lembramos de algo que o Senhor já realizou. O amor de Deus já foi provado ali na cruz. O preço já foi pago. Ele já realizou uma grande obra. Tudo está pronto. Ele exclamou lá na cruz. Essa foi a última frase dele. Está consumado. Agora, vamos considerar o homem. Essa mensagem chegou para todos nós. Esse evangelho da obra de Cristo por nós na cruz. Mas diante disso, diante dessa obra realizada pelo Senhor, o homem tem uma responsabilidade. Todo aquele que crê, ele é salvo. Mas o que não crê já está condenado. Então você percebe? Existe uma responsabilidade. Isso eu estou falando da salvação eterna. Nós podemos falar também da salvação inicial. E no que diz respeito, irmãos, ao desenvolvimento da nossa salvação, Deus, ele também realiza algo da parte dele, precioso. Só que da nossa parte também existe responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Ali em Marcos 14, no versículo 15, quando ele diz, fazei os preparativos, a palavra é etoimazo. E essa é a mesma palavra usada na Bíblia para falar da noiva ataviada. Então, em Apocalipse, fala da noiva de Cristo. A noiva que precisa ser ataviada, a noiva que precisa ser preparada.
E olha que coisa interessante, irmãos, quanto a isso. Apocalipse 19, 7 e 8, abram lá, por favor, Apocalipse 19. Apocalipse 19, 7 e 8, vamos ler juntos. Amém? Chegaram lá? Vamos ler juntos? Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Isso é Apocalipse 19. Nesse trecho, a esposa a si mesmo já se ataviou. A palavra ataviou aí é etoimazo. É a mesma palavra no grego para fazer ali os preparativos. Então, o preparar-se, o aprontar-se, o ataviar-se da noiva é a mesma expressão para fazer os preparativos ali do cenáculo para poderem celebrar a Páscoa. Então, nós temos aqui em Apocalipse 19 uma esposa ataviada. Agora, vamos para Apocalipse 21, irmãos. Abram lá. Apocalipse 21, 2. Amém? Vamos ler. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Amém. Então, aqui em Apocalipse 21, também fala da noiva. Qual que é a característica da noiva aqui? Ela está ataviada, como noiva adornada. Então, primeira coisa, que eu espero que os irmãos saibam responder aqui. Vamos considerar junto. Primeiro, quem é a noiva de Cristo? A igreja. Que texto que nos permite afirmar isso? Que a noiva de Cristo é a igreja? Os irmãos estão lembrados de algum? Efésios. O que fala Efésios? Mas é Efésios mesmo. Vamos ajudar a Denise. Alguém lembra qual texto? Que nos permite afirmar que a noiva de Cristo é a igreja. Efésios, capítulo 5. O que diz lá, Antônio? Você está lembrado ou não? Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Não é isso que fala lá em Efésios 5, irmão? E ele ainda vai falar sobre o marido e a esposa, que grande é esse mistério, mas ele se refere a Cristo e à igreja. É isso mesmo. Então, isso é Efésios capítulo 5, certo? 5, versículo 25. É o que nós lemos primeiro aí. E o 25 fala isso: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Então veja, aqui está falando da igreja como a sua esposa, que está sendo preparada para ser apresentada para ele. E o versículo 32, nesse mesmo capítulo, ele vai falar ainda isso. O 31 diz: eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne.
Então aqui está falando do casamento, é algo que aconteceu entre eu e a Lídia, por exemplo. Só que eu e a Lídia é apenas uma sombra. Quando nós olhamos para um casal, para o Vladimir e a Claudete, para o Alvano e para a Regina, para o Fernando e para a Geisa, Paulo está falando que o casamento é apenas uma sombra que nos deve fazer lembrar de Cristo e a igreja. Olha o 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, irmãos, existe um anseio no coração do Senhor. O desejo do Senhor é ter uma esposa. E essa esposa, ela está sendo preparada. E nós lemos 2 textos que falam da noiva pronta. Um texto em Apocalipse 19, lembra? Que falava da noiva que a si mesmo já se ataviou. Apocalipse 19, versículo 7. E Apocalipse 21 fala também dessa noiva ataviada, adornada para o seu esposo. O termo aí significa preparada, significa pronta. Agora eu tenho uma nova pergunta para os irmãos. Você está aberto a Bíblia em Apocalipse? Abre lá. Aqui tem algo muito importante para considerar. Apocalipse 19, abre de novo, olha para esse quadro, contempla o versículo aí. Amém? Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, ela já se preparou, ela está pronta. Vai para o 21. Primeiro dá uma espiada no capítulo 20. O que fala o capítulo 20? Quais são os assuntos que estão no capítulo 20 aí? A prisão de Satanás por quanto tempo? 1000 anos. Depois, o que acontece depois disso? Ele é solto. E acontece um novo julgamento dele, em que ele é lançado uma vez por toda no lago de fogo. É isso que está aí. Daí no capítulo 21, versículo 2: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Ataviada significa preparada, pronta. Agora eu pergunto para os irmãos isso aqui, presta atenção. Quando é que a noiva está preparada? Porque eu não sei se você entendeu, entre esses 2 versículos tem um intervalo de quanto tempo? 1000 anos. É isso mesmo, Zé. Mas daí a pergunta, Zé, é: quando é que a noiva está preparada? No capítulo 19 ou no capítulo 21? Alguém falou algo aí, eu quero que fale alto, sem medo. Eu acho que o quê? Fala alto, Denise, com confiança. Eu acho que nos 2, e a Denise está certa. Irmãos, nos 2 versículos fala da noiva preparada. Fala da noiva pronta, mas como explicar se tem 1000 anos de intervalo entre uma coisa e outra aí? Irmãos, tem uma diferença aqui. Nós precisamos lembrar que a noiva, ela é formada por todos os cristãos, por todos aqueles que creram. Como é que eu e você nos tornamos noivas do Cordeiro? Foi pela fé no Senhor Jesus. Então, quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos noiva. E uma coisa é ter se tornado noiva, e outra coisa agora é ser preparada para ser apresentada para Ele. Mais uma coisa para todos aqui repetirem. Eu e você nos tornamos parte dessa noiva. Essa noiva, ela vai ficar pronta? Existe dúvida quanto a isso, irmão? Será que olhando para essas últimas páginas da Bíblia, a gente pode dizer: não sei não, viu? Eu fico olhando aí para a igreja, eu não sei não se vai chegar lá. Irmãos, vai chegar lá.
Não existe dúvida quanto a isso. A dúvida não é se a noiva vai ser apresentada. Isso vai acontecer. A questão é quando vai acontecer. E a questão é se eu e você vamos participar do que está lá no capítulo 21, ou já nós vamos participar do que está no capítulo 19. Nós sabemos, irmãos, que quando o Senhor voltar, primeiro, então é isso que a Bíblia mostra aqui. Primeiro, parte dessa noiva vai ser apresentada para o Senhor, no capítulo 19. Mas tem parte dessa noiva, nós estamos falando dos crentes de forma geral. Parte dessa noiva não vai estar pronta ainda quando Cristo voltar. E para esses que não estiverem preparados quando Jesus retornar, o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer, Dinha? Fala aí, Feb, fala alto, o que vai acontecer? Choro e ranger de dentes. E esse choro e ranger de dentes, pensando na noiva, vai servir para quê para ela? Para se preparar. Mas qual que é a diferença, irmãos, da noiva no capítulo 19 para a noiva no capítulo 21? Os irmãos estão entendendo que a noiva vai estar pronta? Só que existe uma diferença da gente fazer parte do que está no capítulo 19 ou não. Não é certo que eu e você vamos fazer parte do que está no capítulo 19. O que está lá no capítulo 21 é certo, no final todos nós vamos ser apresentados. Mas a questão é, se logo que Cristo voltar, se eu e você vamos estar preparados. Se tiver preparado, vai ser arrebatado e vai desfrutar do Senhor. O que falava no capítulo 19? O que vai acontecer no capítulo 19? As bodas do Cordeiro. É todo cristão que vai participar das bodas do Cordeiro, irmão? É só os vencedores. É só os que tiverem óleo na vasilha. É só os que tiverem preparados. Olha o que fala no capítulo 19, irmãos. Eu quero chamar a atenção disso. O 19 fala: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas. Amados, a volta do Senhor está chegando. E quando Ele voltar, não sei se alguém te falou disso, viu, Sheila? Eu não sei se você está sabendo disso, Marcelo, mas vai ter uma festa de 1000 anos, que é chamado na Bíblia de bodas do Cordeiro. Só que, quais são aqueles que vão participar dessa festa, irmãos? Olha a parte final do capítulo, do versículo 7 do capítulo 19, Apocalipse 19, 7. O que fala na última expressão? Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Irmãos, a diferença do capítulo 19 para o capítulo 21 está aqui. A participação, a colaboração. Por um lado, é algo que o Senhor deu. Mas, por outro lado, aqui está falando que a esposa a si mesma, aqui o pronome é reflexivo. O que significa um pronome reflexivo? Aí está falando que a esposa a si mesma já se ataviou. Vou dar um outro exemplo de pronome reflexivo. Quando eu digo assim, eu me arrumei para vir para a reunião. Esse me aí é pronome reflexivo. Eu arrumei quem para vir para a reunião? Eu mesmo, eu me arrumei. A esposa a si mesma se ataviou. Isso significa que ela colaborou. Isso significa que ela participou. Irmãos, isso é uma resposta àquilo que Deus quer fazer. Alguns nessa era já estão deixando o Senhor trabalhar neles. Estão deixando, colaborando com o Espírito Santo, permitindo ser trabalhado para ser apresentado ao Senhor como noivo, como marido. É todo cristão que está permitindo isso? Irmãos, infelizmente não. No final, vai estar todo mundo pronto? Vai estar.
Mas eu não quero esperar 1000 anos, irmãos. Eu quero já nessa era. Eu não sei se vai ser agora em 2025. Irmãos, vocês estão convencidos que existe uma realidade além desse mundo que nós vivemos? Ou vocês estão achando que o mundo é só isso aqui mesmo? Existe uma realidade maior? Como nós vimos ontem num documentário, né, lá em casa. Irmãos, esse mundo é como uma prisão. Nós vivemos nesse mundo como se estivéssemos numa prisão. Mas você já está convencido de que além das paredes desse mundo, além das paredes dessa cela, existe um mundo maior? Ou você é como um preso que se acostumou com a prisão, e daí alguém abre a janela, a porta e fala, ó, pode sair. Daí a pessoa fica com medo de sair. Ah, mas se eu sair, o que vai ser da minha vida? Eu vivi a vida toda dentro da cela. Irmãos, existe uma realidade maior, além do SESI, viu, Leandro? Além do SESI, graças a Deus. Existe uma realidade maior, Fernando, além das lojas virtuais. Existe uma realidade maior, Antônio, além do carrinho de reciclável. Existe algo além do ferro, Zé. Não é maravilhoso isso? Existe algo além da clínica, Luzia. Existe algo além da polícia, Vitor. Isso não é maravilhoso? E que realidade é essa do noivo? Que ele está voltando. E talvez isso aconteça em 2025, será? Talvez aconteça em 2026, está para acontecer, irmãos. Talvez seja em 2027, talvez seja em 2030, não sei, mas isso está para acontecer. E quem são esses que vão se apresentar para o Senhor? Aqueles que estão deixando o Senhor trabalhar na vida deles hoje. Você está permitindo o Senhor realizar essa obra na sua vida? Eu queria ler mais alguns textos, irmãos, ainda sobre esse encargo. Abra comigo lá em 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Existem tantos textos maravilhosos sobre essa nossa permissão, sobre essa nossa responsabilidade diante daquilo que o Senhor quer realizar. Existem tantos maravilhosos que falam sobre a nossa resposta ao amor divino. Existem tantos textos maravilhosos que falam sobre a nossa responsabilidade diante desse anseio, diante disso que Deus deseja realizar. Em 2 Pedro 1, do 3 ao 11, olha o que diz esse texto. Ele fala assim, ó. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que Pedro está falando aqui, considerem isso, irmãos, é que da parte de Deus, pelo seu divino poder, Ele já nos tem doado, Ele nos tem dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Considere, da parte de Deus, Ele já deu o seu Filho. Nós temos a obra consumada do Senhor Jesus. Ele já nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. O que mais que Deus nos deu? Deus nos deu o dom da vida. O que mais que Deus nos deu? Deus nos deu dons. O que mais Deus nos deu? Deus nos deu a sua palavra. O que a gente pode incluir nesse todas as coisas? Nos têm sido doadas todas as coisas. Ele já nos deu, irmãos, a igreja, tudo que nos conduz à vida e à piedade, Deus, da parte dele, Ele já nos deu. Olha o que mais é dito aí no versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas. Isso é dado, é sem preço. Doado o quê? As suas preciosas e muito grandes promessas.
Tia Claudete, a tia tem noção disso, que algo que Deus te deu foi as suas promessas? Maria, você se sente abençoada por Deus ou não? Você tem noção do que Deus já te deu? Olha uma coisa preciosa que Deus te deu, Maria. As suas preciosas promessas. Kelly, tem noção disso? Deus, Ele nos doou as suas promessas. Você pode citar uma promessa aí? Tem alguma promessa que vem na sua cabeça fácil? É uma promessa ou não é? O Senhor Jesus disse isso: eis que estarei convosco todos os dias. Isso é uma promessa ou não é, irmão? E Ele deixou, é sua, é minha. Tem mais alguma promessa que vem aí na sua cabeça? Eu vou, mas não vos deixarei só. Eis que eu vou dar um outro Consolador. É uma promessa que o Senhor deixou ou não deixou? Qual promessa mais vem no seu coração, na sua memória aí? De que o Espírito Santo vos guiará, vos fará lembrar de todas as coisas. Amém. Tem mais alguma promessa que você lembra aí ou não? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor vos seguirão todos os dias. Qual que é, Gil? O Pai nos prometeu o Filho que enviaria, e isso é uma promessa já cumprida, já realizada. Então veja, irmãos, da parte de Deus, o Senhor já nos doou todas as coisas, Ele já nos deu as suas promessas, e o versículo 4 fala que isso é para que nós pudéssemos nos tornar participantes da sua natureza divina, e que nós pudéssemos ser livrados da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o versículo 3 e 4 tem a parte de Deus, falando que Deus já nos deu todas as coisas, Ele já nos deu as suas promessas. Agora, olha o versículo 5. O que fala no versículo 5? Por isso mesmo, vós... Lê forte aí, 2 Pedro 1,5. Vamos ler juntos. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então veja, irmãos, depois de Pedro falar que Deus já nos doou todas as coisas, Deus já nos doou todas as suas promessas, ele vira para os irmãos: por isso vocês reúnam toda a vossa diligência. Irmãos, essa palavra diligência valeria falar todo o significado de todas elas aqui, mas a palavra diligência aqui no grego é espoldazo, e significa apressar-se, significa esforçar-se, significa empenhar-se. Isso é a nossa responsabilidade. Isso é da nossa parte, da parte de Deus. Ele já nos deu tudo, mas da nossa parte precisa haver um querer, precisa haver um empenho, precisa haver uma disposição, junto com a fé, junto com o amor, junto com a piedade. E ele vai terminar esse texto falando assim, ó. Olha o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, mais uma vez a palavra empenho, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, isso é para aqueles que usam a sua diligência para essas coisas. Isso é para a noiva que se atavia, que faz a sua parte, que deseja, que responde, que busca, que quer. Para encerrar esse encargo, irmãos, olha para Gênesis 24.
Abre lá, é o último texto que eu quero mostrar para os irmãos. Você sabe do que fala Gênesis 24? Sem olhar, do que fala Gênesis 24? Alguém que sabe? A Lídia falou, é de Abraão, mas é mais do que isso. Você já viu já? Gênesis 24. Gênesis 24 fala de Abraão e o servo de Abraão buscando uma esposa para Isaac. É disso que fala, casamento. Esse é o assunto aqui. E daí os irmãos estão lembrados, em Gênesis 24 diz que Abraão, ele chama o servo mais antigo da casa dele. Os estudiosos da Bíblia, eles concordam em dizer que nós temos aqui em Abraão uma figura do pai, em Isaac uma figura do filho, e nesse servo mais antigo uma figura do Espírito Santo. E ele envia esse servo até a sua parentela para trazer uma esposa para Isaac. E ele pede para esse servo fazer um juramento, dizendo: põe a mão debaixo da minha coxa e jura que você não vai tomar como esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, e que você vai até a minha parentela para trazer uma esposa para o meu filho de lá. Agora, olha o versículo 5, irmãos. Gênesis 24, 5. Olha aí, presta atenção nisso. Disse-lhe o servo, olha a preocupação do servo. Vamos ler? Talvez não... Qual que era a preocupação do servo, irmãos? Talvez não... Fala forte aí. Talvez não queira. Essa é a preocupação do servo. Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Daí o que eu faço, hein? Eu levo o seu filho à terra de onde saíste? E daí Abraão fala: calma, não faça meu filho voltar para lá, não. Olha o versículo 8, ó. Caso a mulher não queira, ficarás desobrigado do teu juramento, mas não vai levar o meu filho para lá. Se a mulher não quiser vir, você está desobrigado. E daí os irmãos conhecem a história, o servo vai até a parentela, e quem que ele encontra lá? Rebeca, que está lá levando os camelos para beber água, e o servo ele faz uma oração para Deus, faz um combinado com Deus, a mulher que eu pedi de beber, e além de me dar de beber e dar de beber para os camelos, vão entender que essa é a mulher. E tudo isso acontece com Rebeca. E daí ela chama o servo para a casa dela, e ela conhece Betuel e conhece Labão. Betuel é o pai dela, Labão é o irmão mais velho. E quando o servo chega lá, eles dão de comer, tal, trata bem. O servo fala: olha, deixa eu falar logo por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque o meu Senhor me fez fazer uma promessa para ele, de vir buscar aqui no meio da sua parentela uma esposa. E quando eu vim, aconteceu de eu orar a Deus, e tudo se cumpriu na filha de vocês aqui, Rebeca. Então me deixa saber logo se vocês vão deixar ela aí ou não, porque se não deixar, eu vou embora. E o que eles respondem? Betuel, isso está lá em Gênesis 24. Gênesis 24, 50, diz assim: então respondeu Labão e Betuel: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai. Então eles concordaram, seja ela a mulher do filho do seu senhor. Só que daí, ainda tem uma coisa maravilhosa no 53. O que acontece no capítulo 53? O servo, ele tira joias de ouro e de prata, ele tira vestidos, e o que ele faz? Ele dá para Rebeca. Irmãos, presta atenção nisso, isso é graça.
pega o que tinha de mais precioso, os presentes ali, joias de ouro e prata e vestidos, e dá, Sara, é seu, entrega, dá os vestidos, dá a joia. E aí, olha a pressa do Espírito Santo. Depois de comer e beber de madrugada, quando levantaram, o servo, no versículo 54, fala: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o Labão, vocês já conhecem quais são as características de Labão. Labão fala assim: permita que a mulher fique mais tempo aqui conosco, pelo menos 10 dias, deixa ela ficar mais um pouco com a gente, 10 dias. Mas, irmãos, o Espírito Santo tem pressa para atender o desejo do pai de preparar uma esposa para o seu filho. E ele fala no versículo 56, ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Olha que significativo, versículo 57. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-lo pessoalmente. Irmãos, nessa noite diante do Senhor, chamemos o Adriel, chamemos o Vladimir, chamemos o Nicanor, chamemos o André. Irmãos, é isso que o Espírito Santo está nos falando nessa noite. Chamemos o Vitor, chamemos a Rafaela e deixemos que eles respondam o que eles querem. E chamou, versículo 58, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir, Giovana? Queres ir? Regina, queres ir? Nós estamos falando agora do Senhor Jesus. Você quer ir com Ele? Você quer ir para estar com Ele? Você quer ir? Ela respondeu. O que ela respondeu? Irei. Irmãos, que o Senhor possa ganhar os nossos afetos. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração, para que a nossa resposta ao Espírito Santo nessa noite seja: irei, Senhor. Irei para me encontrar contigo. Então despediram Rebeca, sua irmã, sua ama, servo de Abraão, seus homens, abençoaram Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. E quando chega, os irmãos sabem que foi amor à primeira vista, né? Rebeca, o Isaac estava lá no campo, olhou, gostou, levou para a tenda que era de Sara, consumaram o casamento, e o texto diz que Isaac amou Rebeca, e por isso foi consolado por causa da morte da sua mãe. Louvado seja o Senhor. O encargo é, irmãos, fazei os preparativos. O encargo nessa noite foi falar sobre a nossa resposta, sobre a nossa responsabilidade diante desse anseio do Senhor. Amém? Vamos orar? Oi? O irmão quer que a gente leia 2 Coríntios 12, 1. Segunda Coríntios 12, 1 e 2. Amém? É esse mesmo? Amém? 1 e 2, irmãos. Vamos ler. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E vamos ler também o 3. Mas receio
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo.